Bom dia, então, novamente, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso 16º BIS, o bate-papo inclusivo e sustentável da CIS. Nesse momento, a gente está numa série de BIS destinados a apresentar umas ferramentas que a gente está lançando desde outubro para apoiar o setor financeiro na avaliação de riscos e oportunidades climáticas e socioambientais com um enfoque setorial. A gente também está lançando hoje um questionário com indicadores transversais, que vale para qualquer setor, que valem para qualquer setor econômico, e vamos lançar questionários com indicadores para avaliar o desempenho dos setores de mineração, indústria siderúrgica, indústria de cimento, indústria têxtil e indústria de madeira, além de um questionário para avaliar o cumprimento da legislação socioambiental também por esses setores. Eu sou a Luciane Moessa, para quem não me conhece, sou diretora executiva e técnica da CIS, coordenadora técnica desse projeto, mas que esse projeto conta com uma equipe técnica grande de apoio, que faz a primeira etapa do trabalho antes de eu revisar. A gente tem uma pessoa aqui presente, que é a Karine Vieira, economista com foco em sustentabilidade, trabalha na Federação das Indústrias do Paraná, por exemplo, mas temos outros membros na equipe também. A gente tem um time de debatedores convidados super interessante hoje, só que um deles, eu já adianto que está afetado aí pela falta de energia que acomete o município de São Paulo e vários outros nos arredores e mandou a participação dele por vídeo. Ele mandou 4 vídeos, porque eu enviei as perguntas para ele antes, que é o especialista no setor de mineração, mas os outros dois estão aqui conosco, que são a Priscila Pereira, que atua com sustentabilidade na CNI há mais de 20 anos, ela estava nos contando, e eu conheço o trabalho da Priscila, que é muito sério, e o Christian Riquelme, que é gerente, né, gerente de governança e participações na Previ, que é o maior investidor institucional brasileiro e que, por sinal, proporcionalmente, eu acho que é também o que mais investe no setor produtivo, nesse universo de entidades de previdência complementar fechadas, correto, Christian? Há bastante tempo, Exatamente, inclusive. exatamente. Eu vou começar, então, boas-vindas a todos. Vou começar a compartilhar minha tela. Eu vou apresentar a ferramenta primeiro, não de maneira exaustiva, os questionários que já estão publicados. Quem quiser dar uma olhadinha no nosso site, pode ir ali na barra laranja superior. Quem quiser consultar enquanto eu falo, pode olhar na barra laranja. é, Ali, biblioteca, conhecimento, ferramentas, e aí o último item são os questionários setoriais, tá? Eu coloco o link no final da apresentação também, mas quem tiver curioso já pode fazer isso. Vou começar a compartilhar a tela, então. Modo de apresentação já está, né? Todo mundo está vendo bem? Então vamos lá, vou mostrar para vocês por que que a gente achou, na verdade, relevante fazer isso com tantos padrões de sustentabilidade que já existem, né? E que, por sinal, o setor produtivo muitas vezes se queixa de tantos padrões, afinal, qual que a gente deve usar, qual que os investidores querem olhar, etc. Qual que é o propósito dessa ferramenta e como é que ela foi elaborada. Então, a metodologia de elaboração também uma parte importante da minha apresentação, né? É, Primeiro, a gente, por trabalhar principalmente com o setor financeiro, a CIS, a nossa organização, a gente sabe que existem duas lacunas, não generalizadas, mas que são comuns no setor financeiro, quando a gente fala de avaliação de riscos e oportunidades climáticas e socioambientais. Muitas vezes, muitas instituições não consideram indicadores por setor econômico,
E isso torna a análise bastante superficial, né? Porque os impactos de cada atividade econômica são muito distintos, né? Agricultura, mineração, indústria, infraestrutura, cada um tem seus próprios impactos, existem indicadores comuns, sem dúvida, por isso a gente elaborou o questionário com indicadores-chave transversais, que valem para qualquer setor econômico, para não ficar repetindo esses indicadores em todos os questionários, mas existem riscos, impactos e oportunidades também que são peculiares de cada setor econômico, às vezes até exclusivos de algum setor econômico. Então, essa é a justificativa número um. Outro gap que é comum, mas que esse a gente não está, vamos dizer assim, resolvendo com essa ferramenta, é a consideração da localização das atividades econômicas, mas a gente, ao elaborar essa ferramenta, fez algo que nenhum dos padrões consultados que a gente usou fazia, que é separar os indicadores em que é fundamental conhecer a localização da atividade econômica dos indicadores em que a localização não importa, até para deixar claro o quanto é importante para o setor financeiro ou para quem quer que queira avaliar a sustentabilidade de uma atividade econômica, porque esses questionários também podem ser usados por empresas que querem avaliar a sustentabilidade dos seus parceiros comerciais, por exemplo, né, sejam fornecedores ou clientes. Então, para deixar isso em evidência. Do ponto de vista de regulação, a gente não tem critérios específicos por setor ainda no Brasil, com uma exceção, uma importante exceção, que é a Resolução CVM 193 de 2023, que, como ela adotou os padrões da IFRS, tanto S1 quanto S2, a S2 traz padrões setoriais para clima, né? S2 traz padrões para clima e aí ela desce a indicadores por setor econômico. Essa é a única norma de reguladores financeiros brasileiros que já desce a indicadores por setor econômico. Agora, do ponto de vista de mercado, de iniciativas de autorregulação, existem várias. Obviamente, que a gente não iria ignorar e tentar reinventar a roda quando organizações bastante renomadas e sérias já fizeram esse trabalho antes. Na verdade, a gente adotou esses padrões já existentes como o grande ponto de partida para o nosso trabalho. A gente adotou, o slide seguinte traz quais são esses padrões, né? Eu estou vendo aqui só, não deixei de falar nada nesse, então podemos passar. Quando a gente apresentar no modo apresentação, só tem esse probleminha. Às vezes passar o slide é uma luta. Mas vamos lá, eu vou tirar do modo de apresentação um pouquinho, talvez, e passar, e depois a gente volta para o modo de apresentação. Isso. Isso aqui. Então, que padrões foram esses? Os primeiros, eu poderia dizer, que foram do AFC, e os do AFC até hoje, eles têm alguns indicadores que só eles trazem, bastante completos, em termos de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, o AFC traz recomendações que a gente transformou em indicadores qualitativos, de sim ou não, de medidas preventivas, medidas para evitar acidentes de trabalho para cada setor, bem específicas para cada setor. Esse é um tema que existe, é relevante em quase todos os setores econômicos, mas as medidas preventivas são muito distintas para cada setor. Então, para evitar acidentes e doenças ocupacionais, e aí a gente transforma isso em indicador qualitativo. SASB, que é até o ponto de partida para os padrões IFRS, como S1 não entrou tão a fundo em alguns temas, como S2 entrou em clima, a gente ainda recorreu à SASB, eles ainda têm sua utilidade, sua atualidade. EFAS é uma federação de analistas financeiros europeia que foi uma das primeiras que lançou padrões setoriais. Tem alguns indicadores ali que são um pouco, não são muito adequados porque eles são trazidos em números absolutos, daí a gente transforma isso em números relativos, por exemplo, consumo de energia, de água. Isso diz mais sobre o porte da empresa do que sobre a eficiência, né? Daí a gente transforma
Isso é indicador por tonelada de produto, por volume, dependendo do que a empresa produz, né? Mas ainda traz alguns indicadores interessantes. GRI, que a gente também usou muito para os indicadores transversais, claro, a FC a gente também usou para os indicadores transversais, mas ela tem padrões para alguns setores, como mineração, então a gente usou. A TNFD, que o setor financeiro ainda está numa fase aí, numa curva de aprendizado, né? Porque é uma agenda mais recente, a agenda da biodiversidade e do capital natural. A gente também usou, eles já têm padrões setoriais para vários setores, inclusive mineração, inclusive indústria têxtil. Então, a gente olhou para a TNFD, Ancor também é para biodiversidade, a FRS eu já falei, CBI e SBTI são muito interessantes para clima, né? E ODS. A gente olhou para todos esses padrões que trazem indicadores para múltiplos setores econômicos. No Brasil, a gente olhou para os indicadores do ISE, que é o primeiro índice de sustentabilidade da B3. Hoje existem vários, né? Mas o primeiro, criado em 2005, foi a quarta bolsa de valores no mundo que criou um índice de sustentabilidade, é o ISE. Então, a gente olhou para o ISE tanto para o questionário com indicadores transversais, quanto para indicadores setoriais. Ele também é original, tem alguns indicadores que só o ISE traz, então foi interessante. E a gente olhou para essa instrução normativa do IBAMA, que a última é de 2021, mas ela, na verdade, reproduz normas anteriores, que é uma norma que traz o conteúdo do relatório anual das empresas que estão inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades é, potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais e traz indicadores por setor econômico, então a gente também recorreu a ela, né? Claro que a gente encontrou muita repetição, né, gente? Obviamente, então, o nosso questionário, ele não fica repetindo 10 perguntas que estão em diferentes padrões. Quando um tema é tratado por vários padrões, a gente aglutina numa única pergunta. E a gente também aglutina numa única tabela que a gente vai publicar. O questionário não traz, o questionário é hands-on, né? Para pegar e usar, está prontinho para ser usado, mas a gente vai publicar no nosso site em março, provavelmente. As tabelas só precisam passar por uma revisão final, explicando de onde a gente tirou cada pergunta, né? Além disso, a gente olhou para as taxonomias nacionais, sendo que as taxonomias elas não trazem esse modelo de indicadores, mas elas normalmente endereçam os indicadores que têm maior impacto climático, porque quase todas as taxonomias vigentes, com exceção da União Europeia, que já trouxe em 2023, ela trouxe os outros 4 objetivos ambientais, a maioria ainda traz só objetivos climáticos, né? O México também traz alguns objetivos sociais, a brasileira também, aliás, tá. Travou, Luciano? Travou. Acho que sim, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dela para avisar. Bom, e aí a gente identificou nas taxonomias, claro, é, a gente identificou a minha própria conexão aqui está dizendo que está estável. Vocês me avisem se por acaso não tiverem me ouvido bem, tá? É, a gente identificou tecnologias verdes para esverdear esses setores, né? E a gente transformou daí em indicador qualitativo, perguntando se a empresa adota tecnologia X, a empresa adota tecnologia Y. Então, foi para isso que a gente consultou as taxonomias. Além disso, mesmo a gente tendo consultado todas essas fontes, a gente usou, no caso da indústria têxtil, por exemplo, foi a que a gente conseguiu fazer um mapeamento mais completo, não só de padrões globais, mas também setoriais, elaborados por associações aí do setor que conhecem a fundo os impactos socioambientais e climáticos daquele setor, e a gente agregou alguns indicadores que não estavam nesses padrões que trabalham com múltiplos setores, e às vezes a gente consultou também alguns artigos científicos e eventualmente a própria equipe, com base na sua expertise, propôs alguns indicadores adicionais, tá? No caso específico do setor de mineração, a gente contou com apoio também muito qualificado do Fórum Permanente do São Francisco,
que é uma organização sem fins lucrativos lá de Minas Gerais, que conhece profundamente os impactos da mineração no estado de Minas, que hoje, em termos numéricos, já não é o estado que mais produz, porque o Pará passou no caso de alguns minérios, mas historicamente ainda é, sem dúvida, o estado que mais é onde houve maior extração mineral no país, portanto, tem maior acúmulo de expertise em qualquer aspecto que a gente pensar da mineração, né? E eles nos ajudaram muito, sobretudo, mas não apenas, em adaptação às mudanças climáticas, uso da água, uso de recursos hídricos, impactos em biodiversidade e alguns outros temas. Antes de falar dos temas que a gente abordou em cada setor, que eu não vou destrinchar, porque os questionários têm, o caso da indústria têxtil, por exemplo, depois de diagramado, eu diminui um pouquinho, mas em páginas do Word ele tinha 30 páginas, por exemplo, é bem detalhado, né? Então a gente não teria tempo aqui para isso, mas eu vou apresentar os temas que a gente abordou e cada tema se desdobra em várias questões. No caso do questionário com indicadores transversais, então os temas abordados foram esses, sendo que a gente fez um exercício de separar temas que se aplicam a micro, pequenas e médias empresas, mas, é claro, eventualmente você pode ter micro, pequenas e médias empresas que possuem dados, é, algum dado sobre algum desses outros temas que estão aqui, que a gente colocou para grandes empresas. Mas, como regra, eu acho que uma micro, pequena e média empresa, por exemplo, não vai ter uma estrutura específica de prevenção e combate à corrupção, ou para trabalhar com prevenção à violação de normas concorrenciais, né? Agora, ela pode ter, ainda que simplificada, deve ter, se ela opera em algum desses setores, que são setores de alto impacto ambiental, ela tem que ter uma estrutura mínima de governança socioambiental, naturalmente. Ela tem empregados, né? Então o tema das relações de trabalho é relevante, e ainda que não seja tão relevante quanto numa grande empresa, mas em alguma medida o tema da não discriminação e igualdade de oportunidades também é relevante, porque ali também pode ter algum assédio, alguma questão de desigualdade, de discriminação de gênero, de raça, etc. Além desses temas nas grandes empresas, a gente colocou como tema transversal. Muitas vezes o risco está na cadeia, não está na empresa, tá? Mas existe relevância, por exemplo, na indústria têxtil, prevenção e combate ao trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil irregular. Eu coloco esse irregular porque existem exceções, né, gente? No regime da agricultura familiar, se a criança não deixa de frequentar a escola, por exemplo, existe a exceção do trabalho do menor aprendiz, né, adolescente. Quando a gente fala trabalho infantil irregular, ele inclui o adolescente, se não tiver as normas, não respeitar as normas do trabalho do menor aprendiz, né? Tem a exceção das crianças que fazem propaganda e tal. Então, nem todo trabalho infantil é irregular, mas quase todo é, mas é importante distinguir. Respeito a direitos humanos aí envolve muitas vezes a questão de segurança privada que as empresas precisam ter para suas instalações, mas precisam ser bem treinadas para não cometerem abusos. O tema da inovação é super importante, né? Pesquisa e desenvolvimento, sobretudo em matéria ASG, um tema em que a indústria têxtil, por exemplo, já tem iniciativas super interessantes que dá para encontrar no mercado. Respeito a normas concorrenciais, prevenção e combate à corrupção, sem dúvida, bastante sempre atual e relevante no Brasil. Responsabilidade tributária, que é um tema que não está em todos os padrões, mas GRI foi um dos primeiros que trouxe e é interessante, sobretudo para empresas multinacionais. Tem alguns indicadores de desempenho econômico, que é um conceito que faz parte da sustentabilidade, sem dúvida também. Impactos no desenvolvimento local, claro, das operações, dos locais das operações das empresas, e envolvimento em controvérsias socioambientais. Se alguém quiser explorar algum desses temas, a gente pode fazer isso no debate, eu pretendo abrir para perguntas no final. Já comentei isso aqui, já comentei que a gente divide em avaliação de desempenho e avaliação de cumprimento da legislação socioambiental, sendo que, em relação à avaliação de cumprimento da legislação socioambiental, é importante notar que a gente não está sugerindo de forma alguma que alguém se contente com as respostas das empresas. É importante consultar a base de dados oficiais também, mas entre, por exemplo, a empresa ter alguma irregularidade, ela não cumpre uma condicionante da licença ambiental, vamos supor,
e o órgão ambiental atuar, vai uma distância, né? Entre a empresa não cumprir e o órgão ambiental atuar e aplicar uma multa, por exemplo, existe uma distância. Um parceiro comercial ou uma instituição financeira pode perguntar diretamente para a empresa: você está cumprindo todos os condicionantes da sua licença ambiental? Se não está, por que não está? Tem algum plano para regularizar? Antes que o órgão ambiental chegue lá e ele atue, né? Então, é um tema que pode também fazer parte dessa relação. Sobre a distinção entre localização ser ou não relevante, também já comentei, né? E no caso do setor de madeira, a gente separa indicadores que são relevantes para serrarias e para indústrias de madeira, que são diferentes elos da cadeia. Às vezes é a mesma empresa que faz tudo, mas nem sempre é. O que seria possível, idealmente, produzir além disso, né? Assim como eu comentei no primeiro evento que a gente lançou, que o ideal seria ter indicadores específicos por cultura agrícola, na mineração, o ideal seria ter indicadores específicos por minério, por exemplo. Os impactos do ouro são diferentes dos impactos do ferro e assim por diante. Então, esse seria um passo a mais no futuro. É claro que existem vários outros setores industriais que oferecem riscos, impactos e oportunidades socioambientais e climáticas também. Então, no futuro, quem sabe, a gente elabore algo parecido para a indústria de vidro, química, metalúrgica, automobilística, papel e celulose e assim por diante. Equipamentos pesados, né, também, indústria de bens de capital. Outro aprofundamento que seria super interessante de se fazer seria atribuir pesos, mas exigiria aí parcerias importantes e diálogos mais aprofundados com o setor para a gente fazer isso, atribuir peso a cada questão para que no final fosse possível gerar uma nota para cada empresa avaliada, por exemplo, um rating, né? E para fazer isso, seria necessário você ter médias do setor econômico para cada indicador. Por exemplo, qual é a média do consumo de energia por tonelada de produto na indústria de cimento? Qual é a média do consumo de energia renovável, percentual de energia renovável na indústria siderúrgica? Qual é a média do consumo de água por tonelada de produto na indústria têxtil? E aí, com base nessa informação, o setor financeiro ou um parceiro comercial poderia avaliar se essa empresa está acima, abaixo ou na média do seu setor, né, das suas concorrentes. Seria interessante possuir esses dados, o que, eu não sei se as associações setoriais, a Priscila pode talvez comentar isso um pouquinho, já possuem ou não, né? Mas seria interessante, até para as próprias empresas saberem também como elas estão, né, Priscila, por exemplo. E o que a gente pretende com isso? E esse acho que é meu último slide. Não é o último ainda não, mas enfim, eu também quero concluir rápido para a gente ter o nosso debate aí, vou dar uma aceleradinha. É, Identificar as empresas que têm desempenho superior à média para premiar essas empresas, premiar com condições mais favoráveis mesmo de acesso a capital, né, de acesso a mercados. Então, muitas empresas hoje já estão avaliando o desempenho socioambiental dos seus fornecedores ou climático e usando isso como um critério de seleção, por exemplo, isso já ocorre. Algumas instituições financeiras também já consideram isso na definição da taxa de juros, do limite de crédito, do prazo, etc. Então, isso também pode ocorrer no mercado de capitais, né, na seleção de investimentos. Quando a gente está falando de desempenhos daí inferiores à média, o questionário pode ajudar a identificar pontos de risco que demandam daí apoio técnico ou financeiro, né, para melhorar esse desempenho. O setor financeiro pode se engajar daí com essas empresas para que elas melhorem esse desempenho, pode oferecer, inclusive, crédito, ou se pode pensar na emissão de um green bond para esverdear esse desempenho dessa empresa ou um social bond, assim por diante. Também se pode, porque eu falei em média de setor, né? Claro que eventualmente o setor como um todo também não está com desempenho ideal, eventualmente o setor como um todo pode estar com desempenho que deixa a desejar. Então,
o próprio questionário aí sendo aplicado a várias empresas do setor, ele pode identificar que o setor está com um grau muito alto de exposição a riscos climáticos físicos, por exemplo, é, ou riscos de biodiversidade, capital natural, porque a matéria-prima que aquele setor usa, ou a água que aquele setor usa, por exemplo, está com um risco de escassez muito alto na região de atuação, etc. E isso é interessante para identificar, então, um risco sistêmico, seja na carteira de um investidor, ou de um banco, ou de uma seguradora, quanto até na economia como um todo, né? E aí eu passo a mencionar, claro, muito, falta tudo isso ainda, mas eu não vou detalhar, gente. Vou mencionar, porque os temas, muitos deles se repetem, entre os setores. Alguns temas são comuns, né? Por exemplo, para a gente poder, quando a empresa, sobretudo, ela não detalha de maneira relativa, não tem dados públicos de maneira relativa sobre o seu consumo de matéria-prima, de luz, de água, etc., sobre sua geração de resíduos. Isso já está naquela instrução normativa do IBAMA, por exemplo, a gente pergunta dados sobre a produção, sobre os insumos e matéria-prima usadas, matéria-prima que não é bem o caso nesse setor, né? E sobre a força de trabalho. Impactos na biodiversidade terrestre é um tema que está em quase todos os setores, gestão de resíduos sólidos também, né? Na indústria, sem dúvida, consumo de água, gestão de efluentes também está em todos os setores industriais, só que aqui na mineração você tem também a questão da gestão de instalações de armazenamento de rejeitos estéreis, poluição atmosférica em todos esses setores que a gente está avaliando dessa vez. Estou falando de poluentes não GE, né? A gente não costuma tratar emissões GE como poluentes, porque o gás carbônico, por exemplo, que é o principal, em certa medida, ele não é poluente, né? O problema é a quantidade. Então, aqui a gente está falando aqueles gases tóxicos que podem afetar a vizinhança, por isso que a localização é relevante. Adaptação às mudanças climáticas, quando a gente fala de risco climático físico, aqui no setor de mineração, por exemplo, que eu falei que o Fórum contribuiu com a gente, existe um risco que a gente analisou recentemente num curso online da CIS, que as empresas ainda não relatam. A gente analisou os relatórios de sustentabilidade da Vale e da CSN, e elas não relatam de nenhuma forma se elas já monitoram riscos de rompimento ou transbordamento de barragens ou de afundamento de pilhas de rejeitos em razão do aumento do volume de chuvas, dos extremos pluviométricos que tem se verificado nos últimos anos. E essas barragens normalmente foram construídas há muitos anos, foram projetadas para suportar chuvas, sim, mas com o volume daquela época. Então, é necessário ter medidas de reforço para que novos episódios, novas tragédias, como já ocorreram no Brasil, não ocorram. E a gente não vê nada nesse sentido nesses relatórios. Por exemplo, inclusive a Vale relata, né, informa o mercado que ela já adotou o padrão S2 e mesmo assim ela não trata desse tema. Outro tema outros temas que são específicos aqui do setor de mineração, a questão do encerramento das minas, depois que ocorre a exaustão, impactos dos ruídos e vibrações, impactos visuais das operações, impactos na infraestrutura de transportes públicos, muitas vezes se usa ferrovias públicas, não são, poderiam ser construídas pela própria empresa, mas normalmente são pelo poder público. E outros temas são comuns aí a vários setores, como impactos nas comunidades locais, em povos indígenas, aquisição de terras e reassentamentos involuntários, que ocorre em muito setor de infraestrutura, mineração também ocorre, a matriz energética, né, a fonte e a eficiência energética, emissões GE, como mitigar as mudanças climáticas, governança socioambiental e climática e saúde e segurança dos trabalhadores. Na indústria siderúrgica, a gente não tem nada de muito original em termos de indicador que só existe nesse setor. O que vocês vão ver aqui de diferente, eu acho que esse risco até existe em alguma medida no setor de mineração também, mas no setor a gente não encontrou nos padrões, embora a gente não tenha encontrado nos padrões, mas nos setores industriais, em alguns casos a gente encontrou, em outros a gente pesquisou e complementou, né, Karine? O risco de contaminação do solo normalmente existe, e também existe esse tema aqui,
normalmente, que são inovações tecnológicas em sustentabilidade no processo produtivo. Como todos sabem, os principais indicadores aqui, o indicador mais relevante em termos climáticos é o consumo de combustíveis, né? É, mas existem vários outros bastante relevantes aí, como as emissões atmosféricas não GE, né? Poluição atmosférica, resíduos sólidos, etc. Para a indústria de cimento é bastante parecido, com a única diferença de que existem já algumas empresas inovando em produtos em matéria de sustentabilidade, até porque a construção civil é um setor que existe muita inovação em termos de materiais mais sustentáveis, é, por conta da agenda climática, materiais de baixa emissão, então o setor de cimento parece que já tem estado atento a isso. E na indústria têxtil, a gente tem muita inovação, não só em processos, mas em produtos também, de matéria de sustentabilidade, inclusive economia circular, usando matéria-prima reciclada. A gente tem um tema específico que é a segurança química. O tema de gestão de efluentes, ele é especialmente relevante aqui, é um setor que produz bastante efluentes. Outro tema que é específico da indústria têxtil, porque essa é uma indústria que vende produtos que vão parar no varejo, né? Ela pode até não vender diretamente para o varejo, normalmente não vende, mas os produtos vão parar no varejo, então saúde do consumidor é um tema específico que está bem detalhado no questionário. Para a indústria de madeira, como todos sabem, existe um risco muito grande na cadeia de fornecedores de desmatamento ilegal, dessa madeira ser oriunda de desmatamento ilegal. A gente tem questionários específicos que foram lançados em outubro, tanto para a silvicultura quanto para manejo florestal. E, fora isso, ele não tem nada de muito diferente de outros setores industriais, em termos de grandes temas. Claro, quando você vai olhar as questões, as medidas de prevenção para a saúde e segurança dos trabalhadores, para a gestão de resíduos, para a contaminação do solo, para a gestão de efluentes, aí as perguntas, sim, são muito diferentes, conforme o setor, né? Estão todos disponíveis aqui, tá? Já estão publicados desde ontem à noite. E os próximos setores, para quem tiver interesse, que a gente vai publicar, vão ser água e esgoto, construção civil, destinação de resíduos, energia, transporte terrestre e pesca e aquacultura, aqui em documentos separados. Vão ter 4 novas publicações, mas o evento vai ser o mesmo, vão ser 3 eventos que a gente vai ter é, a partir de março. E já as tabelas, como a gente não vai diagramar nada com a indicação dos padrões utilizados como fonte e as taxonomias, a gente já deve colocar no nosso site em março de 2006. É isso. E agora a gente vai começar o nosso debate. O primeiro convidado vai ser o Rafael, né, que infelizmente, como eu comentei com vocês, ele está sem internet. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, que ele gravou o videozinho, foi como é que ele avalia. Ele é um especialista, ele é um geógrafo com mestrado em sustentabilidade, com bastante experiência. Vou resgatar aqui a mini bio dele para não omitir nada bastante importante. Ele tem bastante experiência no setor de mineração, né? Ele está baseado em Minas Gerais, inclusive, e ele já trabalhou numa empresa de mineração, mas isso não importa muito. 17 anos de carreira, mestrado ele fez especificamente em sustentabilidade socioambiental aplicada à mineração pela Federal de Ouro Preto. Tem uma carreira aí toda voltada para a gestão de riscos e desenvolvimento de KPIs alinhados a padrões internacionais em sustentabilidade. Trabalhou na Econ, que é uma grande consultoria, na Fundação Renova, lá em Minas, né? E também bastante experiência em coordenar projetos de restauração ambiental, biodiversidade e recursos hídricos. E então, como ele tem alguma experiência também na agenda de sustentabilidade como um todo, não só na mineração, eu dirigi ao Rafael, embora deixe à vontade os outros debatedores se quiserem comentar algum ponto específico, uma pergunta tratando da abrangência, que como é que ele avalia a abrangência e a adequação
do nosso questionário transversal. Acho que tá sem áudio, Luciane, né? Vocês não estão ouvindo? Tá baixinho, mas está com Não áudio. tô ouvindo nada. Vocês não estão ouvindo nada, é? Eu achei baixinho, mas tem áudio. Então o volume tá. Não ouvem nada mesmo? E eu, pelo menos, não tô conseguindo ouvir nada, nada, nada. Não, muito baixinho, muito baixinho. Certo. Quando compartilhou, Lu, compartilhou o som também, porque tem que compartilhar o som do computador. Não, ele compartilhou. Vamos fazer uma experiência. Eu vou pegar direto do WhatsApp, ver se melhora. Porque quando eu faço chamado usando o aplicativo WhatsApp, o som não é tão baixinho assim. Não, Então, o som dá para ouvir, gente, só que é bem baixinho. Então, assim, deve ter é, entrado junto, né, do arquivo, mas realmente está bem baixinho. eu vou tentar, ao invés de, porque eu fiz o download do arquivo, né? E estava ouvindo ali do Explorer. Mas eu vou tentar ouvir do WhatsApp para ver se melhora. Vamos tentar. Senão, a gente vai distribuir entre a Priscila se vocês toparem, e o Christian esse comentário. A gente tem um especialista em mineração aqui que eu posso escalar para comentar sobre mineração, que é o Júlio Grilo. E é isso. Nós brasileiros, sempre fomos bons em improviso. Agora, com as mudanças climáticas, a gente vai ter que ser mais um pouco. Tá. O primeiro áudio é esse. Vamos ver se melhor. Não, né? Então tá. Ele comentou que o primeiro áudio talvez não tivesse ficado tão bom por conta do vento até, mas vamos então deixar esse primeiro áudio para lá. Depois a gente tenta com o segundo, e se também não tiver bom, a gente faz aquilo que eu falei. O Júlio Grilo pode falar. Eu não, o Júlio, inclusive, é um especialista que já falou em outros bis da CIS, e eu não quis repetir para o pessoal, para a gente variar um pouquinho, Júlio, mas você está vendo, não deu certo, vai ter que ser você de novo. É, Alguém gostaria de comentar o questionário transversal? Eu sei que não estava combinado, mas Priscila e Christian gostariam? Luciane, não cheguei a olhar em detalhes, não me sinto confortável. O que vocês gostariam? O que vocês preferem? Oi, Lu. Na verdade, assim, eu também, de fato, não consegui ir lá em detalhes, não. Mas eu tinha percebido, assim, pelo menos as questões sociais, o que eu acho Uhum. até adiantando um pouco do que eu vou falar adiante, a taxonomia, a nossa taxonomia hoje ela é uma referência importante, assim, do que vai vir a ser cobrado em termos das empresas começarem a medir e reportar, e do que o setor vai começar a olhar também. Então, acho que vocês conseguiram pincelar ali, claro que está mais denso, né, porque vocês usaram outras ferramentas, mas, assim, o básico, o que está exigido enquanto indicadores, pelo menos, assim, você acompanhou a taxonomia desde o começo, sabe que teve uma reduzida, inclusive, nos indicadores, eram 50 e pouco, saiu para 33. Então, assim, eu acho que está aderente àquilo, é mais intenso, é mais denso. Mas como a gente vai até colocar depois quando fala dentro do seu texto, a gente tem enxergado esses questionários, os que a gente conseguiu analisar, como um guia. Assim, um guia mesmo do que pode ser olhado, do que pode vir ser analisado em termos de tema material. Então, acho que pelo olhar crítico transversal desse, que foi o último que eu olhei, foi o primeiro que você mandou até, mas foi o último que a gente começou a olhar os setoriais, eu entendo que está aderente, só que ele é mais complexo. E aí tem alguns pontos que a gente vai, não vou nem dar muito spoiler agora, mas que a gente vai trazer na parte da indústria de moda, que são alguns pontos que a gente tem que dar uma refinada em termos de orientação do uso mesmo no questionário. Mas aí deixa para depois quando falar da indústria de moda, da indústria têxtil.
Foi interessante que você, de certa maneira, já entrou um pouquinho na sua primeira pergunta, né, Priscila, que é a utilidade dos questionários para os setores industriais, que eu quero que você comente também um pouquinho. E a sua provocação ela é interessante porque a gente teve essa preocupação dos questionários não ficarem extensos demais. Eles ficaram ainda extensos, mas eles poderiam ser mais extensos, tá? Nesses indicadores transversais, por exemplo, o EASY, o questionário do EASY, vários daqueles temas ali, ele detalha ainda mais e muitas vezes eu procurei concentrar perguntas, transformar duas, três perguntas numa só, ou simplificar um pouquinho os indicadores, porque não tanto pensando nas empresas, mas elas também, obviamente, são beneficiadas, mas pensando na usabilidade pelo setor financeiro. Então, para não tornar complexo em excesso, a gente é, tentou, pelo menos, enxugar um pouco, sobretudo esse questionário dos indicadores transversais, tá? E aí eu queria que você comentasse mesmo, aí você pode ser mais extenso, a não ser que o Christian queira comentar o questionário transversal, você chegou a dar uma olhada, Christian? Você tem algum Não, então, comentário? só um ponto em relação ao questionário transversal. É que vocês, e depois eu até vou abordar isso também na nossa resposta, que é, a gente tem aqui, né, uma questão de analisar a materialidade setorial, né? E um ponto que Uhum, a gente acha que é transversal para todos os setores é na parte de governança e integridade. E aí uhum. o questionário de vocês, a despeito, né, de ele focar em questões ambientais e sociais, eles também trazem esses temas. Isso foi um ponto que eu acho que acabou sendo uma interseção com a observação que nós temos aqui dentro da Previ. Legal. Claro que governança dava para aprofundar muito mais, né, Christian? Mas o questionário foi pensado muito também para empresas que não relatam, e as empresas que não têm obrigação de relatar, né? Não têm formulário de referência, não estão alcançadas pela 193, indo além do universo que vocês trabalham, investidores institucionais, que é mercado de capitais, pensando no universo do crédito também e dos seguros e tentando trazer padrões elevados para empresas que se financiam via crédito, que são a maioria, principalmente no universo de pequenas e médias, e aí elas não têm uma estrutura de governança robusta como as empresas que captam no mercado de capitais têm que ter, né? E aí a gente não quis também chover no molhado em termos de governança de outros itens que já tem que ir para o formulário de referência, não tem por que a gente colocar no questionário determinadas, né, questões de conflitos de interesse, etc., que já tem outros instrumentos tratando disso, mas integridade, sem dúvida, a gente procurou abarcar. E a governança socioambiental, né? Essa sim. Priscila, agora você comenta com a gente sobre a sua visão geral, né? Porque você não conseguiu, e em grande parte porque eu sei que o tempo não foi o ideal, a antecedência que a gente enviou, os questionários, não conseguiu ter um feedback formalizado do setor, mas como você já participa de discussões com os setores há bastante tempo, né? Com os setores industriais, talvez já existam alguns consensos e alguns comentários que você possa nos fazer em relação a todos os setores industriais, o que você achou que esses questionários podem servir, como você começou a comentar falando de um guia e tal. Tá, bom, então, primeiramente, sou Priscila Pereira, né? A Luciana já me apresentou, sou aqui da CNI, atuo aqui na Superintendência de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? Com essa agência de finanças sustentáveis. E, então, assim, acho que o primeiro ponto, e que é o que a gente tem colocado, quando a gente trouxe essa agenda ESG da CNI, foi de entender, assim, o reporte, ele não é um fim em si mesmo. O reporte, ele pode ser um ponto de partida, eu acho que por isso que a gente acha que o questionário hoje pode, sim, ter uma função de um guia, de mostrar, olha, isso tudo aqui é importante ser considerado, dependendo da maturidade da organização, dependendo da localização da organização, dependendo do porte da organização, mas, enfim, esse seria um grande referencial do que pode ser analisado, que seria um guia de temas materiais, né, daquele setor. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem tentado trazer, porque hoje a última sondagem que a gente fez sobre ESG
foi agora no primeiro semestre, um dado que saiu é de que a gente tem ainda uma produção muito baixa de reportes, enfim, isso não é meio chovendo molhado, vocês já sabem disso, mas, segundo a sondagem, apenas 41% das indústrias, de uma forma geral, reportam sustentabilidade. E aí dessas, as grandes seriam 64%, médias 41% e as pequenas 17%. Então, assim, a gente sabe que tem um desafio de se implementar sustentabilidade, que dirá reportar sustentabilidade para as pequenas e médias. E, então, é um dado que é relevante, é um dado que indica que tem muito trabalho a ser feito ainda no setor com relação a entendendo que o reporte é o fim, né, que é a ESG é uma forma de você trazer a sustentabilidade para o negócio. Então, e aí você tem que começar do começo, né? Aí primeiro você tem que pensar em trazer isso para a estratégia, para depois você materializar isso em ações, para daí sim você poder monitorar, medir e reportar. Mas é isso que a gente diz, o reporte ele é um reflexo, ele não é um fim em si mesmo, mas é um começo, é um ponto de partida, porque força você a olhar para dentro da organização. Quando você é obrigado a reportar, quando você é exigido a reportar, você é obrigado a olhar para dentro da organização e entender o que você está fazendo, e aí você vai meio que de trás para frente, né? E aí, nesses contextos de pensar no reporte ao fim, aí eu queria trazer um ponto, Luciane, até que, se você me permite, que eu percebi muito no evento do PR in Person, que foi agora em São Paulo, né, na semana pré-COP, e assim, eu fui observando alguns pontos, porque é o maior encontro, né, de investidores comprometidos com o investimento responsável, e é disso que a gente está falando aqui. Você tem que aproveitar esse momento, esse cenário de investidores do mercado financeiro está olhando, o que eu estava comentando até, eu estou há 20 anos na área ambiental, mas há mais de 50 anos, se você pensar no relatório do Truman, né, 72, mais de 50 anos a gente fala, e agora de 2005 para cá, a gente começou a falar, olha, mercado financeiro, assim, sustentabilidade, você consegue mensurar, você tem impacto financeiro, isso está, e é assim, isso a gente percebe que é agora, porque mesmo no evento que está ali reunido, a nata de quem já investe, já tem critérios, se percebe muito do discurso como que a educação é um ponto ainda muito importante, de se educar no sentido de mostrar e explicar coisas básicas, o que são critérios ambientais, o que são critérios sociais, governança, assim, está um pouco mais evoluído, porque é uma questão, né, de mercado diferenciado, mas, então, assim, tem alguns desafios que são, até se colocou muito essa questão do backlash ESG, né, que a gente tem, enfim, a questão geopolítica tem trazido muito isso, não vou entrar em detalhes. Efeito Trump. Exatamente. E se colocou muito os Estados Unidos, mas também um pouco da União Europeia, tá? E até a Austrália. Sim, influências, né? Mas que isso é isso. Está ali, antigamente, eles até falando um termo muito engraçado, que de contexto geopolítico, antigamente era background noise, hoje é soundtrack. Então, assim, para mostrar um pouco como é que tem sido essa influência e como que o geopolítico está olhando para esse assim, realmente o tema, a discussão do tema chegou. Está chegando mesmo e está incomodando. Não está incomodando e quando incomoda é isso. Você tem um momento de você pensar, isso é uma oportunidade ou isso é negativo, e foi colocado muito isso no evento. Como é que esse backlash está sendo tratado? Mas é o desafio de você entender isso e o que pode trazer com tudo isso. Então, assim, um ponto que se colocou muito, né, nessa agenda da sustentabilidade, e aí também impactando na agenda de reporte, é essa questão de você hoje não ter dados, indicadores que são confiáveis e padronizados, ainda é muito difícil isso. Então, se é difícil isso para o setor empresarial, para entender indicadores, se comparar com outros setores, que dirá para o setor financeiro que não entende da área ambiental, não entende da área social como a gente entende, dos desafios de cada indústria, isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer, inclusive, na nossa agenda de aproximar o mercado do setor industrial, para que sim saia da Faria Lima e entenda de fato a demanda e a necessidade da indústria, os desafios que a indústria tem. Na taxonomia a gente conseguiu levar isso muito para o governo, de trazer a realidade mesmo, não é que não que se quer, não é que não se quer, é o que se pode, o que se é viável de fazer, o que está possível, né, colocado ali no momento de fazer. Então, rastreabilidade é um outro desafio que se colocou demais, você conseguir evidenciar tudo aquilo. Então, isso é complicado, a gente percebe isso, imagina vocês que tem que analisar isso, né, quando está analisando a tomada de decisão, investimento. Aí, no contexto mais macro de sustentabilidade, eu coloquei o desafio de você ter essa mensuração econômica da sustentabilidade, demonstrar que gera retorno financeiro. Tem até uma pesquisa interessante que a Anshan fez, acho que no começo do ano, com vários executivos, e coloca que esse é o maior desafio hoje,
inclusive para empresas maduras em agenda de sustentabilidade. É você mensurar, você gerar retorno financeiro, fazer com que a sustentabilidade de fato influencie em decisões financeiras. Os riscos que são avaliados influenciam, então esse é um outro ponto. O engajamento das lideranças, que ainda é um ponto que ainda é um desafio. Hoje, como eu coloquei, se não tiver na estratégia de negócio, isso não desce, isso não vai, não adianta. E integrar a sustentabilidade ao negócio em si. Mas aí eu queria pontuar, assim, né, que não tem tempo, e aí eu achei melhor eu até começar com essa parte, que eu entendo que o repórter ele vai relatar tudo isso que está sendo feito. Então não adianta você não ter ação, você não ter o comportamento, para depois você pensar no relato. O relato ele vem como fim para isso, para você mudar a organização, na nossa percepção, tá? E como a gente tem tratado. E algumas palavras que foram muito faladas lá, que eu fui apontando, enfim, até depois assistindo alguns vídeos que eles disponibilizam. Educação, primeiro ponto. Assim, todos os painéis que eu consegui acompanhar, educação, setor financeiro, educação, setor empresarial, de clientes, de políticos, de legisladores. Então, assim, qual é a narrativa para cada um desses. Resiliência, porque é disso que a gente está falando, quando você fala em questão ambiental, social, ambiental, especialmente para o setor empresarial, é resiliência, na questão da adaptação, na questão de você entender que você precisa daquele insumo natural, daquele recurso, para o seu processo funcionar. Então, assim, você tem que cuidar, não tem muito para onde correr, é uma questão de necessidade básica, de transparência, de você reportar e de você começar a mostrar, por mais, e aí falou-se muito também da questão do greenwashing, né, que é um outro, que tem se muito tempo programa do greenwashing, e agora tem um pouco do greenwashing, de você as empresas estarem mais se contendo no reportes, né, com medo do que vem de legislação, seja qual for a razão, mas, enfim, com as comparações, ou de se comprometer com uma meta que não vai conseguir alcançar, e como que vai ser cobrada sobre isso. Então, essa questão do greenwashing é um ponto que está ainda tocando essa agenda ESG, e eu percebi isso em alguns painéis. E aí, uma série de coisas que eu coloquei já, comparabilidade, evidência, e 3 últimos pontos que eu achei muito interessante, que a gente já sabe, e é engraçado o mercado falar isso, que é a necessidade de você ter um diálogo com mais partes interessadas. A gente já tem, a gente decide tem isso quando você vai determinar a maternidade, inclusive, que é uma coisa que surgiu muito forte com a agenda ESG, a seleção da maternidade, né, que é além da financeira, e esse diálogo com as partes interessadas. Então, isso surgiu, essa necessidade, por mais óbvio que seja. E outros 2 pontos muito interessantes, que é o tal do walk the talk, né, que todo mundo fala, que é isso que se espera mesmo, de você falar e fazer. Você fazer o que você está falando, o que está fazendo. É uma questão cultural, é uma questão comportamental, mas é como está colocado, e quando a gente fala assim, quando você põe a mão no bolso, vai ter uma movimentação ali. Por isso que eu acho que o financeiro entrou na hora certa. Eu até estava comentando com o Christian, que ele falou que era recente na área ambiental. Eu falei, mas você dá a área certa, a área que a gente precisa falar agora, que são com vocês que a gente precisa, porque isso vai fazer mesmo que instável esteja essa questão ESG, que esteja para mim ela está amadurecendo, esse processo de amadurecimento, isso vai fazer com que mude. Vai fazer com que mude a mentalidade de uma forma ou de outra do empresário. E aí, ainda, só para fechar, um ponto que também se falou muito e eu ouvi, eu achei bem interessante, é você focar no progress over perfection. Então, pensa no processo, como você vai seguindo, ainda que paulatino, antes de pensar em fazer o perfeito, o ideal, sabe, o super, ultra, não. Vamos pensar na transição. A transição é uma palavra que a CNI usa muito em todo esse processo de descarbonização, enfim, agenda da sustentabilidade. Então, assim, de uma forma geral, isso eu acho que são insights que a gente pegou ali no evento, que é do mercado financeiro, a gente está ali no setor da economia real, tentando aprender, entender o que tem sido esperado, pedido, para trazer isso para a base, né? Obrigada, Priscila. Interessante. Eu acho que a gente não vai ter problema de acabar usando o tempo do Rafael, né, tal. E o Júlio, com certeza, vai trazer alguns pontos do setor de mineração bem interessantes, a gente vai conseguir abordar também. Christian, eu vou pedir para você, nessa primeira fala, agora vai ser a segunda, você teve uma rápida, né? Contar para a gente um pouquinho, fazer um recorte daquilo que você acha que merece destaque na trajetória da Previ em matérias de sustentabilidade, sem pretender esgotar, mas principais lições aprendidas e contextualizar essa questão setorial. Acho que vale a pena que é o tema aqui, né? A questão dos indicadores setoriais, como é que vocês
provavelmente lá atrás começaram sem recorte setorial, daí evoluíram para um recorte setorial, e como é que tem sido isso? Perfeito. Eu vou fazer até um link, né, com a questão da análise transversal que você trouxe, né, e eu acho que esse foi o ponto inicial, né, precursor aqui na Previ, né. Uhum. A gente teve lá atrás, né, a, a ideia de fazer um código de governança da Previ, né, que a gente verificava, né, as melhores práticas, né, de governança corporativa e, se eu não me engano, isso foi em 2005. Em 2007, a gente criou um ranking, né, de governança para verificar a aderência, né, dessas práticas. Então, por isso que eu falo, né, que os temas transversais, né, na nossa visão, seria sempre a questão de governança e integridade, né. Uhum. 2017 teve um evento, né, foi pós Lava Jato, então teve um contexto em relação a isso. Então a gente quis robustecer também a nossa análise, né, nas questões de integridade das empresas. Então a gente incorporou isso também no rating, né? E aí teve uma segunda fase, né, mais blocada, digamos assim, que eu acho que foram as revisões que a gente realizou entre 2019 e 2023, que a gente ampliou muito mais a nossa atenção a temas socioambientais, né? Então, primeiramente, a gente tratou as empresas de forma igualitária, né? Então, quando a gente analisava assim, setor financeiro com setor de mineração, a gente dava o mesmo peso, né, para as questões ambientais e sociais. Logicamente, depois evoluindo, né? E aí a gente bebendo da mesma fonte que vocês, né? Utilizando ali a metodologia do SASB, TCFD, SBTI, a gente começou a notar que não faria sentido a gente ter esse tipo de análise e a gente começou a utilizar pesos, né? Então, os pesos, logicamente, a gente tirou dessas fontes já citadas, mas a gente observou também que tinham particularidades a nível nacional que não eram observadas. E a gente começou a se perguntar se os temas materiais que a gente entende das empresas seriam os mesmos, né, que determinados provedores ou os mesmos que o próprio SASB faz referência, e a gente notou que não, que eles não são os mesmos, logicamente converge, mas a gente tinha outras percepções em relação a isso, né? E aí que a gente criou, né, o que a gente denomina hoje, né, de materialidade setorial da Previ. Isso aconteceu em 2023, é bem recente, né? A gente também incorporou, né, nessa análise, né, em termos de questionários. Então, assim, a gente sai de uma realidade de um questionário com aproximadamente 60 perguntas para um questionário entre 200 e 300 perguntas, né? Então, o tema ficou muito mais complexo aqui na nossa área. E a gente também analisa tanto a questão de controvérsias, né, que aí como a Priscila trouxe, né, e você mesmo trouxe na sua fala, então a visão de diferentes fontes de informação, né, não só as fontes direcionadas da empresa no seu referencial normativo, referencial o formulário de referência, ou então no seu relatório anual, ou então no relatório de sustentabilidade, mas também outras fontes de pesquisa que a gente faz internamente. Então, a gente traz esses temas, né, que são controversos. Muitas vezes a gente faz ações de engajamento, né, em relação a esses temas. Da mesma forma que a gente vê a questão de oportunidade. Então, só para trazer para o contexto, né, a gente está falando do contexto de mineração, é, a questão de oportunidade, né, a gente vê alguns movimentos, né, do setor de mineração com o setor siderúrgico, né, para utilizarem, né, aglomerados que têm o objetivo de
consumir menos energia, né? Menor nível de energia e, por consequência, gerar um menor nível de gás de efeito estufa, né? Então, esse é um movimento que está sendo feito, né, no Brasil, particularmente até por uma empresa que foi citada aqui, a Vale é uma das empresas que está fazendo esse movimento, até mesmo com o briquete verde, com a pelota. Então, tem oportunidade nesse setor e é importante, né, que tantos investidores eles se engajem nesse propósito, porque assim, né, nas suas iniciativas, nos seus engajamentos, seja individual ou coletivo, eles podem influenciar as empresas. Mas aí voltando para a questão da materialidade, né, e trazendo também um contexto aqui de materiais básicos, então setor aqui de mineração e setor de siderurgia, né, na nossa avaliação, e que tem pontos muito semelhantes com a avaliação de vocês nos questionários, a gente traz 7 temas, né, no campo ambiental e social que são de extrema relevância e que a gente julga material, né? Emissões de gás de efeito estufa, a questão de biodiversidade e uso de terra, a utilização de água, poluição, resíduos, né, saúde e segurança, trabalhadores e, logicamente, eu acho que um tema assim central é comunidade, né? Então, isso é um tema de suma importância para o setor de mineração. O setor siderúrgico, a gente considera 5 temas, né? Então, emissões de gás de efeito estufa. Então, e esse é um tema, digamos assim, né, transversal entre os dois, né? E que a gente só vai conseguir mudança se de fato a gente unir força, né, tanto no setor de mineração quanto no setor siderúrgico. Mas também tem a questão de água, poluição de resíduos, saúde, segurança e trabalhadores, logicamente. Tá? Então, São esse é 5 temas para siderurgia. 5 temas centrais, né? E aí esses temas derivam, né, em várias perguntas, né, que somadas perguntas de governança e integridade dão em torno de 200 a 300 perguntas. Né? Então, eu acho que esse é o link, né, que eu faço com o questionário, né, os questionários que foram apresentados, né? Eu acho que durante essa jornada da Previ, né, que iniciou lá em 2005, a gente começou a dar cada vez mais importância e relevância aos temas que são sensíveis a cada setor. Certo. Bacana. Os outros 2 setores, os outros 3, vocês têm questionários específicos também? Cimento, A gente, madeira e. É a isso? gente, a gente tem porque a gente coloca como materiais básicos, né? Então, eles têm esses temas, né? Logicamente, a gente tem uma diferenciação porque a gente analisa empresa a empresa. Então, lógico que tem os macro temas, né, das empresas, mas uma empresa, às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo na parte de setor elétrico. Uma empresa de geração tem riscos diferentes de uma empresa de transmissão, entendeu? Então, aí a gente faz esse ajuste fino, né? Mas, em essência, são bem próximos, bem semelhantes. Certo. Eu anotei 6 temas que você foi falando de mineração, achei interessante. Emissões GE, biodiversidade e uso da terra, poluição e resíduos, uso de água, trabalhadores e comunidade. Qual que eu perdi? Saúde e segurança. Está dentro de trabalhadores nem de comunidade? Não, tem diferenciações em perguntas, né? Eles são próximos, né? Remetem Tá, a um tema próximo, mas tem perguntas diferentes, então a gente diferencia um pouco na entendi. cobertura. Agora, adaptação não entrou? Não, então, esse é um ponto, né? A gente trabalha com
29 temas, né? Então a gente faz temas um pouco mais macro que alguns documentos, né, acadêmicos, né, e até publicações, elas têm temas menos aglomerados, digamos assim. Então, tem perguntas específicas sobre isso, mas ele não é um tema central. Ah, entendi. Mas tem questões tratando disso. Até pela Exatamente. extensão que você mencionou do questionário, eu imagino que cabe, né? Ali bastante. Quando você me contou que os questionários de vocês tinham 200 a 300 perguntas, eu fiquei tranquilo, que eu estava preocupada que o nosso estava muito longo. Não, mas mais à frente eu vou falar uma questão em relação ao tamanho, né? Porque é a questão dos dados, né? Esse é um tema sensível aí para a gente tratar. Da disponibilidade dos dados, né? Exato. É, bacana. Agora vamos para a segunda rodada. E aí que eu vou convidar o Júlio. Posso tentar, eu acho que eu até vou tentar, não custa, porque ele tinha comentado que no primeiro vídeo o barulho do vento tinha atrapalhado, daí ele entrou para gravar o segundo. Então a gente pode dar uma tentadinha aqui de ouvir o Rafael, até porque são 2 minutos e meio aproximadamente só, ele acabou não usando o tempo todo. Quando a gente está falando, olhando para uma tela sem conversar com pessoas, a gente fala menos, né? É, a gente é mais objetivo. Deixa eu, resposta à pergunta 2 tentar. Qual era a pergunta, Lu? É sobre a abrangência e adequação do questionário de mineração. Eu acho que não cheguei a compartilhar a tela com vocês. Está um pouco melhor, mas não está melhor o suficiente o som, sabe? Eu acho que vai ser mais rico a gente ouvir o Júlio. Você está pronto aí, Júlio, para contribuir conosco mais uma vez? Olha, Luciano, eu agradeço aí o convite. Agora, eu não estava preparado para essa programação, tá? Mas eu acho que eu tenho como contribuir, tanto na primeira fala da Priscila, quanto na segunda fala, que foi a do Christian, bem rapidamente. A Priscila abordou uma questão que para nós, desculpa, de uma certa forma me apresentar por que eu trabalho nisso. Eu trabalhei ao longo de 50 anos com desenvolvimento de sistemas grandes de informação. Trabalhei na siderurgia por 11 anos, então ali eu conheci o processo inteiro. Tá? Mas também trabalhei na construção civil, trabalhei em Itaipu, lá no início, quer dizer, conheço também a parte de obras civis. Mas vamos lá, na questão de transparência. E foi Justamente. superintendente do IBAMA em Minas Sim, Gerais, o desculpa, Júlio. fui Essa é uma superintendente do questão IBAMA e tal. importante na biografia dele. E E sou paralela à militante, carreira profissional, e sou um militante aí na defesa do meio ambiente, tem agora uns 38 anos. Tá? Bom, nós temos um instituto que chama Fórum Permanente São Francisco e trabalhamos em cima de notas técnicas voltadas para mineração, para água, para, quer dizer, os recursos hídricos, para coisas desse tipo. Tá? Nós não temos nenhuma forma de remuneração, não nos remuneramos de nenhuma forma, tá? Fazemos nosso trabalho de forma gratuita. E um dos grandes problemas que nós temos para desenvolver normas técnicas é transparência na área de mineração. Tá? Se nós formos verificar as leis, 12334, por exemplo, quem deveria nos passar essas informações é a ANM, que veio sendo sufocado ao longo do tempo, não tem nenhum recurso, os poucos recursos que tem não dão conta daquilo que a lei exige que eles façam. Tá? Então, por exemplo, quando rompe, por escorregamento, uma pilha, tá? E eu vou e peço, escuta, eu estou vendo aqui que ela rompeu por cisalhamento porque não aguentou o peso próprio. A base não foi preparada para aquilo. Eu quero saber os cálculos, quero conhecer os cálculos que foram feitos. Vocês prepararam a base para quanto? Essa informação você não consegue. Quando eu quero saber o seguinte, nós temos 340 barragens, nenhuma delas resiste
as chuvas que estão ocorrendo agora com esses Em eventos Minas, né, Júlio? Esse em dado de Minas. 300... É, Certo. 340 em Minas. Se eu seleciono só aquelas que têm um nível mais alto de risco, de impacto, etc. e tal, e pergunto para a ANM, eu gostaria de saber o seguinte: essas barragens estão adequadas aos novos volumes de chuva? Você não consegue uma resposta. Você pergunta uma barragem que pode matar milhares de pessoas, você pergunta sobre ela assim: para qual volume de precipitação que essa barragem foi calculada? Eles não vão te informar, entendeu? Então, esse é um problema que tem que começar a ser encarado em qualquer fórum que seja, com mais seriedade. São extremamente transparentes com as coisas que não têm importância. Com as que têm importância, você não tem transparência. Agora, voltando ali... A gente incluiu, né, Júlio, no questionário, perguntas sobre esses cálculos, perguntas sobre essas projeções. Eu estou dando ênfase porque eu estou com cada dia mais medo disso. Porque os desastres podem ser imensos. Ninguém percebe que, por exemplo, uma barragem como aquela que rompeu ali em Brumadinho, que matou 270 pessoas, é considerada pequena. Nós temos barragens aí com risco de rompimento que são 35, 45 vezes o volume daquela barragem, que podem te fazer perder o Rio São Francisco até o Atlântico, talvez por um século, porque tem arsênio, cianeto, mercúrio, cádmio, cromo, chumbo, tem tudo. Então, quer dizer, são esses os níveis de risco. Esses níveis de risco não são discutidos com profundidade. Agora, vamos lá no caso do Christian. O Christian, eu me surpreendi, francamente. Achei assim, bacana vocês terem esses critérios e estarem evoluindo nos critérios, estarem abertos. O fato de você ter agora um número muito grande de perguntas, eu acho, no final das contas, é extremamente positivo, mesmo entendendo o que você vai dizer daqui a pouco, que é você não ter os dados e etc. e tal. Mas é a forma de se organizar também o recebimento dos dados. Eu vou te dar um caso que é importante também, que está ocorrendo. Você vai cristalizando conceitos, e você superficialmente ali abordou esse em algum momento da sua fala. Tá? Nós temos que discutir os conceitos de greenwashing. Isso é extremamente importante. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil agora está exportando o ferro, tá? Desoxidado através do carvão vegetal, que sempre foi, na maior parte do tempo, foi feito assim. Eu conheci bastante isso pelo tempo que trabalhei na siderurgia, mas como se esse fosse um ferro verde, tá? Porque você tem um balanço de carbono que está ok. Mas isso não é fato. Isso é um greenwashing, porque ele não é sustentável. Porque essas florestas aí de eucalipto, elas estão rebaixando os níveis de lençóis subterrâneos numa velocidade que a natureza não repõe. Então, é muito simples. Vocês podem pegar os satélites da NASA, os satélites Grace, que verificam a perda de água subterrânea ao longo do tempo, e eles vão te mostrar, por exemplo, na região principal onde nós temos eucalipto ali, que é o norte de Minas, a partir aqui do quadrilátero ferrífero, como é que o nível de água está sumindo. Nós sumimos, por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos, com mais ou menos 28 centímetros, como se isso tudo fosse um lago, nós teríamos perdido 28 centímetros. Isso não é verde. Nós temos a solução que poderia... Vamos dizer, eu sustento que seja do hidrogênio, tá? Mas o pessoal não quer, porque quer manter um processo. Nós estamos numa época que é disruptiva. Nós temos que pensar em mudar processos. Me desculpem, então, aí se eu tomei muito tempo, mas eu quis foi colocar essas duas questões. Olha, nós podemos desoxidar todo o minério de ferro nosso através do hidrogênio. Tá? Seria uma solução limpa, nós não estaríamos perdendo lençóis subterrâneos, tá? E estaríamos na ponta de lança no mundo, começando a vender um aço verde, que é verde de fato, que não é greenwashing, porque uma hora dessa vai começar a ser contestado. É isso, muito obrigado. Obrigada, Júlio. A atuação do fórum, basicamente, eles levantam temas materiais relevantes, que quando a gente olha esses padrões multissetoriais, nem sempre
tem o aprofundamento necessário, né? No caso da mineração, a gente olhou também os padrões elaborados, eu não cheguei a mencionar pela Responsible Mining Foundation, uma organização sem fins lucrativos baseada na Suíça, e eu sei que existe, a gente não chegou a considerar os padrões do TSM, Towards Sustainable Mining, que o Ibram, inclusive, andou traduzindo. Eu cheguei a convidar o Ibram aqui para ser nossos debatedores, a pessoa não tinha disponibilidade, mas é isso, é preciso, às vezes, aprofundar a realidade. No Brasil existe essa questão do uso do eucalipto, que está ameaçando nascentes hídricas, piorando um risco climático. Você reduz emissões, sim, mas é algo que a gente sempre defende, a necessidade da abordagem integrada. Então, o carvão vegetal, claro que ele tem menores emissões do que o carvão mineral, mas se ele vem do eucalipto e o eucalipto afeta nascentes hídricas, ele piora o principal risco climático físico do Brasil e de muitos países no mundo, que é a escassez hídrica, né? O segundo é o risco de inundações por causa do aumento dos extremos climáticos. No geral, o volume de chuvas tem caído, mas os extremos têm aumentado. Então, se ele piora o risco climático físico, você está cobrindo um santo e descobrindo outro. Não é uma solução realmente muito inteligente, né? E sem contar os impactos na biodiversidade também. A plantação de eucalipto normalmente reduz a biodiversidade local. Então, não foi aquela abordagem mais quadradinha, né, Júlio? Mas foi interessante também te ouvir sobre esses dois exemplos. Na segunda rodada agora, ainda, eu queria que a Priscila aprofundasse, porque ela conseguiu ter um retorno na Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e se tiver algum outro exemplo setorial que você acha que tem condições de abordar com base em discussões que vocês já tiveram no passado, né, discussões setoriais de um desses quatro setores que vocês já tiveram, também seria interessante, Priscila, ainda que eles não tenham tido condição de analisar os questionários como gostariam, não tenham tido tempo, né? Tá, vamos lá, então, né, no seu texto. A gente fez a consulta, a associação, enfim, eles não conseguiram ouvir todas as associadas, enfim, por conta do tempo, essa questão de final de ano, mas receberam alguns feedbacks e foi o que a gente trouxe para apresentar aqui, porque são de feedbacks que acho que a gente entende que são mais gerais, assim, que vai meio que trazer, quando a gente fizer uma análise mais aprofundada junto à associação e associadas, vai ser mais ou menos aquilo ali, né? Porque a indústria têxtil hoje é uma cadeia longa, a gente tem uma cadeia no país, emprega mais de 90% são pequenas e médias, né? Que aí vem até a relação com a próxima pergunta, se a gente tiver tempo. É o segundo maior empregador da indústria da transformação. Então, é uma indústria que realmente, não sei até porque, da razão de vocês terem escolhido a indústria têxtil agora, mas foi uma boa escolha para a gente, né? É uma associação que é super engajada, uma indústria que é muito engajada, e por ter essa cadeia longa, você perpassa aí vários setores. Mas qual é a percepção geral até estou com a Karina aqui da Riachuelo, se ela, enfim, se quiser me complementar, me corrigir, fique à vontade, o setor é de vocês. Como eu coloquei no começo, eles entendem esse questionário, o potencial dele como um guia com tudo, assim, com tudo não digo, mas com grande parte do que são práticas sustentáveis ou que tem que ser observadas pelo setor. Aí, também com a ressalva de que nem tudo vai ser possível medir, nem tudo você vai ter o dado, nem tudo ainda é aplicado no país. Então, assim, seria meio que um grande guia de fato. E aí, com relação a isso, vem aqueles pontos que eu comecei a apontar na resposta passada. A questão da aplicabilidade, é isso que, até não sei como é que vocês vão, quando publicar o documento, acho que é importante deixar claro para quem for utilizar esse documento, essa questão de aplicabilidade. Nem todos os elos da cadeia têxtil, por exemplo, que é uma cadeia gigante, você vai aplicar todas as perguntas, isso tem que estar claro. Quer dizer, a empresa que está observando, ela vai saber, mas ela tem que entender, e o mercado financeiro tem que entender que o consumo de água é mais impactante, mais material, na parte, né, no elo de beneficiamento, tingimento, ou lavanderia, claro, do que na confecção. Então, assim, tem questões que são, essa aplicabilidade ela é diferenciada ao longo da cadeia, especialmente por essa ser uma cadeia longa. O perfil das empresas também, das pequenas, a maior parte são pequenas e médias. Muitas das perguntas aqui são mais restritas às grandes,
com repercussão internacional, porque são mais profundas e exigem um preparo, enfim, conhecimento técnico, um preparo técnico, uma tecnologia que as pequenas e médias, que são a maior parte, não tem. Então, tem que ter essa ponderação também. Então, tem o desafio da coleta de informação, que a gente sabe que isso é geral. E até, só abrindo um parênteses, eu recebi agora o feedback da Madeira, tá? Tá bem, assim, por alto, não é do setor industrial como um todo, mas de uma federação que está atuante no norte do país, né, que é muito atuante na questão da madeira. Depois, se der tempo, eu coloco no final. Então, alguns indicadores, como você colocou, gestão de frentes, que é um tema super material, mas algumas perguntas ainda são diferentes, até para o benchmark no setor está respondendo, tá? Isso é uma percepção mais geral que se tem. Então, o que seria uma sugestão, assim, não sei se cabe, não cabe, mas para a gente colocar para reflexão. Algumas perguntas, eles medem, eles são mais indicadores meio que de conformidade mínima, sabe? O que seria o essencial, o básico que tem que ser feito, que já é feito. E aí você teria outros indicadores que são de desempenho adicionais. Ainda que Nível avançado. Ou intermediário ou avançado, adicionais. Você tem o básico, você tem o mínimo exigido, e você tem aquilo que você vai crescendo. E isso, na parte de inovação, é especialmente importante. Então, esse é um ponto, eu vou depois contar um pouquinho de cada um, tentar ser breve, mas, e por fim, nessa questão mais geral, 2 pontos. O alinhamento com o índice de transparência de moda, que ele já tem, que já é bem utilizado, não sei se foi observado ou não, mas foi sugerido que seja feita essa análise de comparar com o índice, chama-se PM. Com relação ao CDP, também alguma outra pergunta, mas não sei se vocês usaram o Easy nesse questionário do seu texto, se tiver usado o CDP já estaria incluso, né? O CDP? Porque o CDP faz as perguntas de clima do Easy, não sei se o Easy foi usado como referência para esse questionário. Eu não conhecemos, pensei em usar clima, florestas e água, né? Recursos hídricos, mas não chegamos a usar. E eles têm setoriais, sim, mas não chegamos a usar, não. Confesso que Então, foi uma sugestão faltando. também. Foi uma sugestão de você avaliar e você alinhar com o CDP. Então, assim, alguns exemplos, né? A questão do consumo de água. A maior parte dos dados, na verdade, a maior parte dos dados de todo, eles, assim, para as grandes empresas, você consegue, ainda que alguns pontos com maior dificuldade, você consegue alcançar os dados. Então, tem dados que são mais viáveis, tem dados que ainda são resistentes, porque em alguns elos, porque são mais complexos. Então, por exemplo, o consumo de água, alguns exemplos que eu estou colocando que foi colocado, tá? Percentual de economia por técnica X, Y, Z, banhos reaproveitados, enfim, são mais específicos, nem todo mundo saberia, nem todo elo conseguiria responder. Para a confecção, boa parte das perguntas até seria irrelevante. Gestão de efluentes, que são perguntas que estão ali, são muitas perguntas mais profundas, exigentes mesmo, apoiam naquela questão do guia, de você entender o que o setor precisa entender, o que precisa ser feito. E aí sim, então é importante você entender essa diferenciação do que é conformidade mínima, o que seria desempenho adicional, para você ver que nem toda resposta você vai ter ali. Algumas são muito complexas até para benchmark do país, benchmark da indústria brasileira. Aí, de forma geral, emissão de poluentes atmosféricos. Algumas perguntas são um pouco além do que seria desejável, enfim, porque é específico para alguns setores, de alguns elos da cadeia. Injeção de resíduos, foi observado que elas estão em linha, as perguntas estão em linha com as instruções normativas do IBAMA, então, assim, seria viável, a aplicabilidade seria ampla. Em questão de biodiversidade, impacto da biodiversidade, é um tema que é mais material para o começo da cadeia, na parte agrícola, claro, né, de escolha de fibra, manejo agrícola e tal, e não tanto para operacionalização. Matéria-prima mesmo. Exatamente, a relação da matéria-prima. Então, isso poderia ter uma observância também. Em segurança química, eles observaram que está muito, muito técnico o que foi perguntado e está muito em alinhamento com a iniciativa ZDHC, até se me corrija se eu estiver errado, se é assim que falam, não sei se fala inglês ou português, que é Zero Discharge of Hazardous Chemicals, que é uma iniciativa da indústria têxtil, né, já tem uns 15 anos, 14 anos, que é justamente de estar eliminando progressivamente substâncias perigosas. Então, tem um alinhamento ali com a iniciativa, mas ainda assim é restrito às grandes empresas, mais com representatividade internacional. Em termos de adaptação climática, a observação que foi feita, que está muito alinhado com os S2, com o TNFD, com o IPCC, então estaria muito alinhado com
pode ser uma referência até para a taxonomia, tá? Quando entrar, a indústria têxtil entrar na taxonomia. Eu até conversei que não sei como é que vai ser a adaptação e implementação, já foram, né, os objetivos já foram tratados, vai ter a revisão, não sei como é que vai entrar, mas não seria agora, por exemplo. E gestão de riscos socioambientais e climáticos na cadeia. Aí vem aquela questão dos dados, que é a ausência de dados, você depende de fornecedores que forneçam dados, e às vezes o fornecedor nem trata o assunto, então ele não tem nem como medir aquilo que ele não praticou, e aí não vai ter como reportar. Essa é aquela questão das pequenas e médias, que eles passam muito, porque mais de 90% da cadeia deles é de pequenas e médias. Por fim, um ponto que eu achei interessante nos blocos de energia, eficiência energética e emissões de gás de efeito estufa, eles entendem que assim está muito bem estruturado, né, muito alinhado com o GHG Protocol, o SBTI, e poderia sim ser uma base para uma futura taxonomia relacionada a esses sistemas quando entrar, vai entrar de energia ainda, né, ainda dentro do objetivo de energia, quando entrar, para ser uma base de referência mesmo para essa construção da taxonomia. Saúde e segurança, da parte social, um ponto que eles colocaram é importante ser esse recorte de raça, gênero, que é um ponto que é colocado, né, exigido na taxonomia social, e eu vi que está também pela taxonomia transversal, você tem, mas aqui não teriam perguntas, então acho que é um assunto que temos que falar e temos que trazer para dentro do Centro Empresarial e mostrar, inclusive, que já está sendo feito, né, em termos de ativação social nesse sentido, nesse cuidado. Certo. E aí, só estou terminando já, o último, em termos de inovação, que é aquele cuidado que a gente trouxe, inclusive, muito na taxonomia, né, para os setores do cimento, e isso a gente observou também no cimento e da siderurgia. Essa questão da escalabilidade. Tem muita tecnologia que ainda não está madura, ainda não está no mercado nacional, e ainda não alcançou a escalabilidade, ou viabilidade técnica, ou viabilidade econômica. Assim, é como um horizonte, que você olha e vou chegar lá, mas ainda tem um caminho para chegar lá. Então, como é que a gente vai avaliar essa chegada até lá, essa transição? E isso tem que ter essa possibilidade de você medir também, por isso que a gente pensa nesses indicadores que vão evoluindo, né? A gente é muito a favor da transição, você sabe, né? Na taxonomia tentou trazer essa abordagem da transição também. Uhum. Mas isso, assim, de uma forma geral, acho que é isso. O segundo tempo já acabou. Legal. Depois Eu a gente vou vai deixar. para vocês, quando a gente tiver mais estruturado, com as respostas de outras associadas, a gente vai passar para vocês também esse feedback. Excelente. Eu gostei muito das sugestões. Por causa do horário, eu vou. E o Christian disse que só pode ficar até 11h15. Eu vou concentrar, vou consolidar as tuas duas últimas perguntas, tá, Christian? Mas foi muito interessante, Priscila, adorei. E, inclusive, eu concordo muito com essa ideia de diferenciar entre os níveis básico, intermediário e avançado. A gente tinha separado diferentes, só quero comentar isso antes de passar para o Cristian. A gente tinha separado entre diferentes etapas da cadeia de produção, inclusive uso de fibras sintéticas ou fibras naturais. E no final a gente recuou, achando que. E tinha indicadores que eram comuns a todas as etapas também. Mas no final a gente consolidou e eu fico agora com dúvidas te ouvindo se foi a melhor decisão. Mas eu vejo muitas oportunidades de aprimorar o questionário. Adorei. Do ponto de vista básico, assim, vocês gostaram da abrangência temática, né? Mas a gente pode melhorar a classificação. Classificação entre etapas, classificação entre níveis básico, intermediário e avançado, e inclusive abranger alguns outros instrumentos, como esse índice de transparência da moda que você mencionou e que não foi consultado. Quem fez esse trabalho técnico para nós foi uma engenheira ambiental, que fez mestrado na área de. A pesquisa dela de mestrado em Portugal foi uma técnica de tratamento de efluentes com uso de membranas. Então, é um tema que ela conhece mais a fundo e tal, e eu gostei bastante do trabalho dela, mas, obviamente, sendo advogada como eu sou, ainda que socioambientalista e esteja aí no terceiro setor, não é um setor que eu entendo tão a fundo. E aí é natural que existam essas oportunidades da gente aprimorar, principalmente dialogando com o setor. Muito obrigada, viu? Depois quero ouvir o feedback da indústria de madeira. Cristian, então vamos consolidar os dois pontos, que são a questão, porque vocês já fazem isso na Previ, da atribuição de pesos para chegar num rating,
Então, você pode, esse tema não era seu até, na verdade, estava pro Rafael, e se você puder pincelar muito rapidamente, a questão de como conseguir os dados setoriais para você avaliar se uma empresa está ou não na média do setor, né? Isso a gente tinha combinado, você abordar. De certa maneira, esses dois temas estão entrelaçados com a ideia de para que serve um questionário como esse, um diagnóstico como esse, para o setor financeiro, considerando, inclusive, que vocês, por exemplo, já tinham um questionário setorial e que já existiam esses padrões todos. Para que serve? Para que o questionário produzido pela CIS agrega, né? Que esse nosso mapeamento e as sugestões adicionais que a gente fez, por exemplo, para mineração, que não estavam em nenhum padrão, dos que a gente pesquisou, e etc. O que ele agrega? É isso. Perfeito. Obrigado. Bom, queria anteriormente, né, fazer um comentário na fala do Júlio, né? Eu acho que um ponto que ele trouxe aqui que é de extrema importância, né, é a questão do greenwash. Isso é um ponto muito sensível para nós, né? E por isso, né, que a gente costuma ter as nossas ações de engajamento, né? A gente acha que a gente pode é, influenciar positivamente as empresas se a gente faz essas ações de engajamento com elas, né? Então, tem um diagnóstico, tem um retrato e vai atrás e faz as ações de engajamento. Então, por isso que em muitas dessas empresas, e logicamente as que têm maior representatividade no nosso portfólio, a gente costuma ir em loco, inclusive, né, para ver o que ela está vendo, se ela está capturando ou não oportunidade. Então, esse é um ponto, eu acho que de extrema importância. Júlio, agradeço muito as suas palavras. Tá? Agora, indo no ponto, né, que você citou, a gente, ao longo, né, desses anos todos, né, a gente tem, de certa forma, uma grande dificuldade, né, teve uma grande dificuldade aqui na questão da captura dos dados, né? Então, a princípio, a gente começou de forma manual, né? Lembrando, eram poucas perguntas, né, entre aspas, né, eram 60 perguntas, então a gente conseguia capear, a gente tem uma equipe e estrutura para isso, diferente às vezes de outros fundos de pensão. Mas posteriormente, né, com as revisões do questionário e com a abrangência dele, ficou cada vez mais difícil a gente fazer isso de forma manual e, logicamente, a gente optou por automatizar o máximo possível e fazer também um trabalho com provedores de informações. No princípio, né, dessa jornada, esse trabalho com os provedores de informações, eles tinham muitas limitações, né? Primeiro, questão de baixa cobertura, principalmente a nível nacional, né, no Brasil. Aí a gente está falando aí de 2017, 2018, tinha defasagem temporal, então às vezes a empresa ela divulgava o relatório anual, o relatório de sustentabilidade, e o provedor ele só cobria aquele relatório um ano depois, e também inconsistência nos dados, né? Então, aí a inconsistência vinha dos dois lados, né? As empresas, aí um pouco da questão da taxonomia, né? Sem ter um padrão definido, cada uma utilizava um padrão diferente, e a outra questão, o provedor, né, com o robô que ele utilizava, ele pegava o dado errado, né? Então, isso dava um retrabalho para a gente aqui, Hercúleo, né? Isso, de certa forma, não mudou muito, tá? Então, a gente continua tendo um trabalho, né, de dupla checagem, um trabalho manual intenso, né? E eu gostaria de destacar dois outros pontos em relação, né, a uma tendência que a gente está observando no mercado. Primeiro, assim, tem uma agenda, teve uma agenda, né, e tem uma agenda muito intensa aí de M&As entre provedores de informação e até em próprias empresas, né, que cobrem o mercado aí, a ESG. E isso, em,
em um certo aspecto é positivo, né, porque robustece, mas a gente está um pouco reticente da questão dos provedores, entre aspas, globais, né? É aquele provedor que cobre diversas localidades, inclusive o Brasil, mas não tem ninguém sediado aqui no Brasil. A gente Uhum. acha que tem um gap significativo em relação a esse tipo de cobertura, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, porque a gente viu ao longo desse tempo uma qualidade inferior em termos de prestação de serviço. Agora, também a gente precisa enaltecer, né, que, primeiro, né, as empresas, elas estão mostrando, né, uma maior preocupação em reportar esses dados, né, então elas estão sendo mais transparentes. É difícil hoje, por exemplo, você ver uma empresa sem relatório de sustentabilidade. A gente pode até discutir a questão do greenwash que o Júlio trouxe, mas é difícil, né? Você ver empresas que não divulgam esses relatórios. E normalmente, pelas nossas experiências, né, de engajamento nesse sentido, praticamente todas que a gente engajou em relação à divulgação de dados, elas ampliaram a sua divulgação. Então, isso eu acho que é um dado positivo, né? O número de provedor também aumentou, né? E eu estou muito entusiasmado com as novas tecnologias aí, principalmente a questão da IA generativa, né? Que eu acho que pode ser um instrumento muito positivo aí para captura de dados. Logicamente, a IA sozinha ela não vai fazer nada, né? A gente precisa ter uma dupla checagem constante nas informações, até porque a gente tem que ser crítico em relação a elas, tá? Então, assim, apesar das melhorias, né, que a gente vê, a constituição desse banco de dados robustos, né, é um grande desafio. E hoje a gente pensa a gente se não seria adequado a gente reduzir um pouquinho o nosso escopo, por essa dificuldade que a gente vem sentindo. E aí a hora trabalho, né, dos técnicos é muito cara, é muito custosa, né? Então a gente tem que sopesar isso. Então, possivelmente, a gente deve fazer uma nova revisão com o objetivo aí de reduzir, se a gente não conseguir, né, preencher essas lacunas, né, de recebimento dos dados com qualidade. É, Que você vai adiante, vocês não mandam, então, os questionários jamais diretamente para as empresas? não, a gente, a gente próprio preenche as informações, tanto baseado em informações públicas das empresas, que a gente busca essas informações e a gente avalia se essas informações estão compatíveis, quanto de outras fontes de dados que a gente também se faz valer para fazer E os vocês nossos não acham que as questionários. empresas responderiam se vocês enviassem? Eu acho que pode responder enviesado. Aí é um risco, né, que a gente corre. Mas existe um movimento, né? A gente já teve alguns debates aí com o setor, com a própria Abrap. Depois eu quero fazer até um Uhum. agradecimento à Abrap, que talvez, né, a gente, como é, institui- é, investidor institucional, a gente poderia ser mais vocal em relação a isso e tentar ver, porque assim, se uma empresa puxa isso, as outras não vêm, né? Agora, se um investidor institucional puxa, talvez a gente pode ter um resultado diferente. A gente, de Uhum. fato, não testou, já conversou com algumas empresas sobre isso, mas não testou a fundo, mas pode ser um caminho. Não descarto essa possibilidade. Principalmente se for coletivo, né, para não sobrecarregar as empresas com questionários diferentes vindos de diferentes lugares. É interessante. Mas
segue teu raciocínio, que você, Não, e se aí puder só para explorar a questão da média do mercado, aquela questão é importante também. Tá. Bom, então vamos falar da média. A média é algo bem mais complexo, tá, Luciano? Eu não vou chegar aqui com fórmula mágica. O que a gente fez foi um intenso debate aqui entre os analistas para a gente conseguir colocar peso em relação, né? A gente tem uma cobertura aqui de analistas setoriais, né? Então tem os analistas que são específicos em cada setor, e aí eles foram fazendo esse peso, né? A princípio, é, materiais básicos como mineração e siderurgia, a gente tem um peso de 70% para temas ambientais e sociais e Hum, 30% para temas de governança e integridade. Então, como é uma indústria extrativista, a preocupação tá nesses dois segmentos, né? Na dimensão mas não tem ambiental peso e por questão? tem Não tem, peso por é peso? Tem Tem? peso Ah, por ok. questão, sim. Aí eu não vou no detalhe aqui, porque aí eu vou Certo. precisar da ajuda dos Precisaria de mais universitários. tempo. Mas, por exemplo, questões relacionadas com comunidade, né, no tema social, tem um peso bem significativo, né? E a outra, por exemplo, a questão de gás de emissões também tem um peso bem significativo lá e já na parte ali de ambiental. Resíduo também é outro ponto que tem peso significativo. Enfim, a gente fez, mas foi um debate bem intenso aqui. Foi praticamente um ano, né, se eu não me engano, foi um ano que ficou esse debate, tanto na questão da revisão quanto na questão dos pesos. Uhum. Tá? E aí, Legal. pegando o último ponto, só, eu já me alonguei demais, mas só para não deixar de falar, na questão de como esse questionário, né, ele pode ajudar os investidores institucionais, né? Eu acho assim que, especificamente, né, nos fundos de pensão, eles apresentam, né, diferentes estruturas e também diferentes níveis de maturidade em relação à agenda ESG, né? Então, quanto mais elemento e material de qualidade como esse, né, forem publicado, né, eu acho que é a maior contribuição para a evolução, né? E aí, eu acho que o momento seria o agora, porque teve uma consulta pública realizada recentemente pela Previc, né, sobre a Resolução 23, e esse tema vai ter atenção redobrada. Então, eu acho que quanto mais as fundações consumirem esses materiais e mais evoluírem, logicamente, eu sei que tem questões de estrutura, a estrutura diferente, né? Corpo técnico diferente, mas quanto mais evoluírem, né, para consumir esse tipo de material, melhor para eles e para os seus investimentos, tá? E aí eu queria aproveitar, né, e fazer um, um agradecimento aqui à extensão, né, de convite, né, que a Abrap fez para nós aqui da Previ. Eu também queria reconhecer, tá, o quão vocal é a Abrap, né, nesse tema ESG, tá? Eu queria destacar três questões que eles fizeram, né, recentemente. Primeiro, o relatório de sustentabilidade para as entidades fechadas de previdência complementar, né, a edição de 2024, se eu não me engano, que teve até no Congresso Brasileiro de Previdência. A última, eles abordaram esse tema, né? Tiveram vários fóruns no Congresso abordando o tema ESG. Inclusive, teve um relacionado com mitigação de riscos climáticos. E eles também foram parceiros aqui, né, no nosso webinar que a gente fez com o PRI e com a Abrap, abordando, né, tendências internacionais e integrações, né, ESG nas decisões de investimento. Então, Certo. esse é o meu último ponto aqui. Um agradecimento à Abrap e, logicamente, a você pelo convite. A gente que agradece e como o tema é complexo, né, Christian, mas não é um tema que atrapalha a rentabilidade. Acho que você deve conhecer alguns estudos que mostram
empresas mais sustentáveis são mais rentáveis também, principalmente no médio e longo prazo. Mas é um tema trabalhoso e essa agenda exige cooperação, né? A gente também ficou feliz com a Abrap. É a segunda vez que a Abrap indica a Previ para falar no evento da CIS. E, é, enfim, também divulgou muito o nosso curso online. Recentemente, a gente teve a felicidade de contar com 8 analistas de vocês, analistas não, as pessoas em várias posições, na verdade, mas 8 pessoas que trabalham com isso na Previ, foi muito rico. E contem com a gente sempre, vamos fazer mais parcerias aí, sendo que nós, diferentes dos provedores de serviços de informações, as nossas parcerias serão sem custos aí, tanto para a Previ quanto para a Abrap, é importante caminhar juntos. A gente a próxima coisa que a gente vai pedir é vocês divulgarem o nosso guia de gestão de riscos e oportunidades socioambientais e climáticas que a gente lançou na COP para o setor financeiro brasileiro. E é isso. Vou dar a palavra para a Priscila mais uma vez. Se você está precisando sair, fica à vontade. Não deu tempo de falar sobre a questão das médias setoriais, de obter média assim, do consumo de água para cada setor, consumo de energia. Se você quiser falar disso rapidamente, você falou na nossa conversa prévia que nem sempre conseguem, né, na verdade. E porque você tem duas formas de avaliar, algo que a Priscila já falou, que é avaliar a performance, a evolução da performance da empresa ao longo do tempo. Isso também, obviamente, é importante, né? Você não pode exigir que uma empresa que estava abaixo da média num ano, no ano seguinte ela vai estar no topo do setor. Isso é irreal. Mas se ela evoluir de um ano para o outro, sei lá, 15%, foi a meta que ela colocou, ela conseguiu cumprir, parabéns para ela, 10% que seja, parabéns para ela. E a outra forma é a comparação horizontal com as concorrentes dela do mesmo porte, do mesmo setor, da mesma região, né? Só que a questão é, esses dados existem? Enfim. Então, só pincelando um pouquinho, né, essa questão, ó, os dados quantitativos, né, a gente ainda tem que evoluir bastante em termos de base, até porque a gente tem essa dificuldade que eu já citei. Então, o que a gente costuma fazer? A gente faz uma comparação da empresa com ela mesma ao longo do período, né? E Certo. compara o rating das empresas. Então, assim, a gente tem uma visão setorial, que é comparando o rating, tanto na dimensão ambiental, social, de governança e integridade, quanto o rating como um todo. Então, a gente sabe quais são as empresas